e te pedindo porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor é capaz de resolver todas essas coisas. Não é pelo que o Senhor faz, é pelo que o Senhor é, Pai. A Tua palavra diz que a gente tem que confiar em Ti primeiro, Pai. Nós confiamos em Ti, nós Te colocamos em primeiro lugar, em tudo que nós vamos fazer, em tudo que fizermos, Pai. Mas que o Senhor possa olhar para essas pessoas, que o Senhor possa sarar essas pessoas, que elas possam ter um coração disposto para Ti, Pai, que elas possam Te servir, que elas possam esquecer de tudo isso que aconteceu na vida delas, Pai. Nós sabemos que hoje em dia está muito forte, Pai, acontecendo, mas nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, é a única coisa que nós podemos falar com toda convicção. Nós confiamos em Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Sara o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele traga cada vez mais cura. Que esse lugar seja um lugar de cura. Que esse seja um lugar de restauração. Que esse seja um lugar de reerguer. Em nome do Senhor Jesus. As nossas palavras serão palavras sempre para reerguer, não para derrubar, não para fazer tropeçar, para reerguer. Amém? Você crê nisso? Você crê que esse é o lugar para isso? Em nome de Jesus. Você pode se sentar? Amém, meus irmãos? Que bênção, né? É bom demais. Minha preocupação, quando eu cheguei, era esse caminhãozão aí na frente da igreja. Minha preocupação agora é... Que pena que vai acabar o culto. É bom, né, quando acontece isso. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Isso. Gênesis 3, nós vamos ler um versículo hoje, versículo 16. Gênesis 3, 16. Benção. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Estamos nessa série de exposições no livro de Gênesis, e eu fiz questão de... Nessa passagem em que o Senhor ele traz o juízo a respeito de cada um daqueles que de alguma forma participaram desse momento da queda, eu decidi dividir para cada um deles uma mensagem. A primeira que nós falamos sobre isso, falamos sobre o juízo de Deus contra a serpente, e hoje vamos falar sobre o juízo de Deus contra a mulher. Pastor, o senhor pensou isso estrategicamente, né? Não pregou semana passada sobre isso, que era da mulher. Talvez, né? Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante. E eu quero destacar, meus irmãos, já de cara, que há algumas particularidades em cada um dos juízos. Quem estava na semana passada, lembra que a gente mostrou que cada juízo segue de consequências, ou seja, nem tudo que Deus está dizendo aqui é uma consequência direta do juízo de Deus. Nem tudo que Deus está trazendo aqui é, na verdade, a punição. Algumas coisas são consequências, são decorrência daquilo que foi trazido como punição por parte do Senhor. Então, dito isso,
há uma coisa interessante a respeito de cada uma dessas punições. Todas elas vão trazer um aspecto redentivo. Semana passada falamos sobre o juízo contra a serpente, e ali há um elemento de redenção que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho, né, onde o Senhor menciona um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Aqui, na passagem que nós lemos, versículo 16, também há um elemento redentivo. Também há um elemento que aponta para a obra de Deus de não exterminar todo mundo de uma vez. Todos nós sabemos que Deus tinha poder suficiente para exterminar, dizer, acabou com tudo, vou destruir essa criação. Mas Deus, Ele já está mostrando quão grande é a sua graça em não punir em toda a medida que poderia ser punida, não apenas o casal, mas a serpente. Mas há uma particularidade, tanto na punição da serpente como na punição do homem, que a gente vai ver semana que vem. Há um elemento redentivo ligado à própria figura que está recebendo o castigo. No caso da serpente, há um elemento redentivo, mas esse elemento de redenção, da obra de Deus, do agir de Deus, para solucionar esse problema da queda, não vai beneficiar a serpente. Na verdade, vai prejudicá-la. Não há resgate nenhum, de modo que a gente até mencionou semana passada, que não existe isso de orar por Satanás, Senhor, né, converte o coração dele, que ele se arrependa dos pecados. Não existe isso. Desde o princípio, desde essa passagem, fica claro que Satanás não é redimível. Jesus coloca em termos muito claros lá no Evangelho de João, ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso e pai da mentira. Não há jeito para Satanás. Mas a boa notícia é que há jeito para a mulher e há jeito para o homem. Louvado seja o Senhor por isso. Porque tanto no caso da mulher como no caso do homem, aquilo que a teologia chama de maldição mitigada. Tá bom, pastor? Esse é o que? É de comer? É a diminuição da maldição. Deus, ele atenuou, ele diminuiu os encargos que foram colocados, e especialmente sobre a mulher. Isso foi diminuído, porque enquanto no juízo contra a serpente, no juízo contra o homem, eu estou fazendo diferenciações que são importantes para você entender melhor o texto. Enquanto no castigo que é dado sobre o homem, no castigo que é dado sobre a serpente, é mencionada a palavra maldição. Maldito é você, no caso da serpente. No caso do homem, maldita é a terra por sua causa. Não há menção disso no castigo contra a mulher. Apesar disso, a palavra que o Senhor traz não significa que ela não experimentaria, que a mulher não experimentaria uma vida diferente daquela que era vivida antes do pecado. E eu quero então agora olhar para essa maldição com elementos redentivos que foi dada à mulher. Ele diz, a mulher, ele declarou. Essa declaração, ela parte de um pressuposto de que a mulher foi enganada pela serpente. A mulher não deveria ter sido enganada, não deveria ter caído na ludibriação, no engodo que a serpente plantou no coração dela a respeito da lei de Deus. O que nos já de pronto nos mostra que nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não fomos criados para sermos enganados a respeito dos seus mandamentos. Nós não fomos criados por Deus para sermos ludibriados. A grande questão que envolve o erro, o pecado de Eva, é o fato dela ter sido enganada. Como você lembra na última mensagem, na mensagem que a gente pregou sobre isso, Satanás distorce o mandamento logo de cara, logo na primeira fala dele. E Eva responde também já com mudança naquilo que Deus havia ordenado. Satanás diz, Deus não ordenou que vocês não comessem de árvore nenhuma do jardim? E ela responde, ela rebate, dizendo, não, nós podemos comer de todas as árvores do Éden, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, nós não podemos nem comer nem tocar. Mas nada havia no mandamento de Deus a respeito de tocar. Então, a grande questão é que Eva foi enganada. O que mostra que esse erro, obviamente reprovado por Deus aqui nessa punição, nos diz que não apenas a mulher, mas o ser humano, criado por Deus de modo geral, não havia expectativa, não era o desejo de Deus, e nem é, especialmente para aqueles que conhecem os seus mandamentos, que nós sejamos enganados. O que é que Jesus diz o tempo todo? A gente falou no começo do culto, parte do sermão escatológico de Jesus, e em alguns momentos ele vai dizer, cuidado que ninguém os engane. Cuidado que vocês não sejam enganados.
Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Ele opera através do engano. De modo que a gente sempre faz questão de dizer aqui que, embora Satanás possa usar os meios de possessão, ele possa fazer uma pessoa estribuchar, já vi muita coisa desse tipo acontecendo, mas a operação principal de Satanás é o engano. É fazer com que as pessoas elas permaneçam em trevas. É fazer com que as pessoas elas permaneçam enganadas a respeito de quem Deus é. Enquanto uma pessoa achar que Deus é um tirano, que Deus é um carrasco, como ele plantou na cabeça de Eva, enquanto Satanás conseguir projetar na mente de alguém que Deus não ama essa pessoa, que os mandamentos de Deus são na verdade egoísmo, são egocentrismo, porque ele disse para Eva, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Satanás chama Deus de egoísta. Todas as mentiras que ele planta no coração do ser humano é que são a sua operação principal. Então, se alguém já é enganado por Satanás, já tem uma percepção distorcida por Deus, o trabalho dele está feito. Ele não precisa fazer ninguém espumar pela boca. Se a pessoa está enganada a respeito do Evangelho, portanto, indo para o inferno, ela está no lugar que Satanás deseja para ela. O engano é um perigo, meus irmãos. E, infelizmente, às vezes dentro da igreja, em toda a história até hoje, se levantam pessoas que funcionam como ministros de Satanás, espalhando engano, espalhando mentira, criando seitas, criando entendimentos diversos da palavra de Deus, como que dizendo, Deus não disse isso. Deus está dizendo o que eu estou dizendo. Distorcendo e distorcendo a palavra de Deus. É a descendência maligna. A descendência de Satanás que foi mencionada no castigo de Satanás. Mas, meus irmãos, eu quero olhar agora para o restante dessa primeira parte do versículo que diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Meus irmãos, a expressão multiplicarei nos dá a entender que mesmo antes da queda, a experiência da gravidez para a mulher envolveria algum tipo de dor. Porque a expressão que está aqui e de fato se apresenta no original é aumentarei sobremaneira, multiplicarei, vão ser maiores. Ou seja, só pode aumentar aquilo que já existe, sim ou não? Só pode ser aumentado aquilo que já existe. Aí alguém diz, como é que é possível então que no paraíso antes do pecado houvesse dor? Houvesse algum tipo de dor? E as pessoas, os teóricos, eles tentam explicar que tanto no paraíso como no céu, é possível que haverá dor, mas não a dor do ponto de vista negativo. Por exemplo, quem aqui já retirou um espinho do pé? Todo mundo já tirou um espinho do pé. Dói? Não dói quando tira? Mas é uma dor semelhante a levar um soco? Não, é uma dor que alivia. Alguém quando acorda de manhã se alonga? Eu depois de malhar, essa semana eu só estou conseguindo vir com o braço aqui, ó, 45 graus. Aí eu fui me alongar hoje de manhã, deu muito errado. Mas normalmente, tá assim. Normalmente, quando a gente se alonga, dói ou não dói? Quando a gente dá aquela esticada, dói. Mas é uma dor que alivia ou não? É uma dor boa. Então, aqueles que estudam essa passagem e outras passagens e que tentam imaginar como será a realidade da eternidade, falam que a exclusão da dor não é uma exclusão de todo tipo de dor, mas da dor que provoca sofrimento. Da dor que provoca esse sofrimento que vai ser mencionado logo em seguida. E o que está apresentado aqui para nós é um paralelismo. Então, se essa dor ela vai ser grandemente multiplicada, meus irmãos. E aqui eu quero abrir um parênteses, que esse multiplicar das dores não envolve apenas o parto. Aquelas que já foram mamães, elas sabem como é sofrido o processo da gravidez por completo. Não é apenas um momento de dar à luz. Não é apenas um momento da concepção. À medida que aquele outro ser vai sendo gerado, processos que envolvem o hormonal, que envolvem questões emocionais, psicológicas, elas vão cada vez mais se tornando difíceis. Eu não quero assustar ninguém que quer ser mãe aqui. Estou apenas relatando fatos. Procure as mamães no final do culto, você vai saber. Melhor do que eu consiga explicar.
E aí vai aproximando do momento do parto e as noites de sono vão ficando mais difíceis. Não acha posição de dormir. Então esse sofrimento não é só na hora do parto. De modo que alguns psicólogos falam que existe quase que um processo de luto quando uma mulher ela concebe até o momento em que a criança nasce. Tamanho trauma que é sofrido em algumas vezes, de modo que nós temos questões clínicas que são associadas ao pós-parto, como a depressão pós-parto, por exemplo. Então, aqui está estabelecido um paralelismo. Ele diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento, você dará à luz. É como se ele estivesse repetindo a mesma ideia, porque está aqui em verso, está aqui como se fosse um poema. E é comum na poesia hebraica repetir a mesma ideia duas vezes. Não é diferente das rimas que a gente faz. Isso é uma espécie de rima dentro do contexto da poesia hebraica. Você repete, você não rima sons como a gente faz. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Os hebreus, eles não rimam sons, eles rimam ideias. Então o paralelismo é uma rima de ideias. Repetir as mesmas ideias com outras palavras. Mas aqui, meus irmãos, aqui está o grande elemento redentivo que foi concedido de presente, mesmo em meio às dores. A mulher é a única capaz de gerar vida em si mesma. A mulher foi agraciada pelo Senhor para ser um exemplo daquilo que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. De que através do seu sofrimento, vida foi gerada. Através do seu sofrimento, vida foi gestada. Então, na pessoa da mulher, o Senhor gravou esse elemento redentivo. E nós vemos com muita tristeza, que a experiência da maternidade ela tem sido envolvida em diversos tipos de extremo na sociedade que a gente vive hoje. Na verdade, ser mulher está envolvido em diversos tipos de extremos hoje. Diversas expectativas, frutos de um mundo caído. Diversas demandas, diversos anseios. A sociedade e os anseios deste mundo caído ficam fazendo a mulher ir de um lado para o outro. Há aqueles que defendem que a mulher ela precisa fazer tudo que um homem precisa fazer. Tudo que um homem faz, a mulher precisa fazer. Não percebendo, como nós veremos nas próximas semanas, que esse processo da queda estabeleceu que, apesar de serem iguais diante do Senhor, Deus criou o homem e a mulher com diferenças. E setores da sociedade pressionam as mulheres para que elas sejam iguais aos homens. Para que elas sejam forçadas a estarem em lugares que os homens estão. E com isso eu não estou dizendo que elas não possam estar. Estou dizendo que elas são forçadas a estar. Elas são pressionadas a estar. Por outro lado, há aqueles que querem empurrar a mulher para um estado total de subserviência. Sem nenhum tipo de independência. Sem nenhum tipo de senso de existência própria. Sem nenhum tipo de capacidade de discernir e julgar. Não, tem que ter alguém que faça por ela. Tem que ter alguém que diga por ela. Tem que ter alguém que escolha por ela. Tem que ter alguém que defina por ela. Há aqueles que querem fazer das mulheres super-heroínas que se remetem aos heróis das páginas dos quadrinhos e querem que assumam uma gama de atividades, e há outros que querem colocá-las num estado quase semi-humano. E a sociedade ela fica assim, brincando com a figura da mulher, brincando com a expectativa dela. E tudo isso é usado por Satanás para matar algo que Deus deu às mulheres. Elas são geradoras de vida.
Elas são geradoras, de modo geral. Geradoras de modo geral. Faz o teste. Vai na cidade de Caruaru. Procura um internato que só tem só homem, uma casa de estudante só de homem, que tem masculino. Dá uma conferida. Sai e vai para um que é um internato feminino. Uma casa de estudantes feminina. Vê qual dos dois tem mais vida. Vê qual dos dois é mais belo. Vê qual dos dois transmite mais suavidade, mais gentileza, mais afeto, mais acolhimento. Faz esse teste. Porque mulheres são geradoras. E a grande obra de Satanás, após a queda, é convencer as mulheres de que elas não têm capacidade de gerar. De que elas não têm criatividade. De que elas não têm imagem e semelhança de Deus. Esse Deus criador e criativo. Esse Deus gerador. Meus irmãos, ainda que, voltando para a questão do sofrimento, ainda que a ciência ela tenha desenvolvido formas de aliviar, de atenuar, permanece então essa experiência do gerar associada com o sofrimento, associada com a dor. A dor é como se fosse, lembra dos post-its que a gente falou semana passada? Essa dor, especialmente no processo de gerar, não apenas o filho, mas de gerar tudo que diz respeito à vida, ela é marcada pelo sofrimento. Não à toa que algumas das nossas músicas falam sobre como a mulher ela vive de forma mais aguda na pele esse sofrimento. Tem a música da nossa MPB que diz: Maria, Maria, fugiu agora. Maria, Maria é um dom, uma certa magia e uma força que nos alegra. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. E aí fala sobre os dilemas, sobre os sofrimentos. E quando nós olhamos a maneira como as escritoras, as mulheres que estiveram envolvidas com a arte, elas descrevem o sofrimento, elas descrevem a dor. Parece que esse DNA, não esse DNA, mas essa característica, este sofrimento sobre o qual foi colocada a mulher, fica presente na maneira como ela enxerga o mundo. Eu me lembro de um filme que eu assisti que conta a história de um atleta. Tem na Netflix esse filme. Eu não sei se é Inquebrável, Invencível, né? E eu me lembro que o filme vai passando e chegou na metade do filme. Foi 2 filmes que chegou assim na metade, filme baseado na Segunda Guerra Mundial, né? Que eu disse, pelo amor de Deus, acaba isso, eu não quero mais ver, esse homem não para de sofrer. No Pianista foi assim. Quem é que já assistiu o Pianista? Assista. Eu assistindo o Pianista, eu disse, chegou uma hora que eu disse, pelo amor de Deus, Senhor, acaba com esse sofrimento desse homem. Aconteceu isso também com o Invencível. Mas me chamou a atenção em Invencível, em como nos campos de concentração, tem uma cena específica, por exemplo, que ele está dentro de um campo de concentração de japoneses na Segunda Guerra. Esse personagem é baseado em fatos reais, a história. E ele está lá, acontece alguma coisa, não me lembro exatamente. O general lá, o general japonês, coloca ele aqui assim, num lugar, e ele bota todo o campo de concentração, colegas dele, amigos dele. Pronto, vai fazer uma filinha aqui, cada um vai dar um murro na cara dele. Sai, um por um. Um por um. Um por um. E a cena, ela foi gravada, as cenas, na verdade, elas são... Tem outra cena que ele tem que segurar uma trave de madeira, e é outra cena também que mostra de forma aguda o sofrimento. Quando terminou o filme, que eu vi quem é que dirigia, primeiro filme dirigido por Angelina Jolie. Uau! Porque as mulheres, como ninguém, sabem captar o sofrimento. Porque
porque em tudo que elas geram, elas experimentam isso. Uma dádiva acompanhada de um encargo, uma potencialidade. Tudo isso para que a gente se lembre, tudo isso para que não apenas as mulheres, mas todos nós nos lembremos o resultado do pecado na vida humana, na experiência humana. Mas é por causa também do sofrimento que as mulheres conseguem ter um olhar diferente para o sofrimento. Sejamos sinceros, homens. A sensibilidade e a percepção, o poder de notar, a capacidade de perceber o outro, foi graciosamente aguçada pelo Senhor nas mulheres. Não tenham medo de ser diferentes. Não tenham medo de ser mulheres, como diz o livro de lá da Elizabeth Elliot. Porque mesmo neste mundo do pecado, mesmo nesse mundo onde a potencialidade, onde a graça de Deus vem com algumas doses de sofrimento amargo, difícil e multiplicado, ninguém fará o que você faz, porque só você foi criada para fazer o que você faz. Que bom que você existe. Ainda não é dia já passou o dia da mulher, né? Mas está valendo o elogio. E a última parte do versículo diz: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Amém? Quando nós lemos sobre a criação da mulher, onde Adão fala, esta é carne da minha carne, é osso do meu osso, ela faz parte de mim, ela foi retirada de mim, foi dito que a mulher ela seria uma ajudadora idônea, correspondente. Ela seria uma ajudadora que espelha e complementa o homem que havia sido criado. Aqui, enquanto as consequências do castigo são apresentadas, está dizendo, o seu desejo será para o seu marido, mas parece que a melhor forma de enxergar esse texto é, o seu desejo será contra o seu marido, ou contra a vontade do seu marido. Como que instalada a partir de agora um senso de tentar libertar-se, mas que terminará em dominação. E sabemos no mundo em que nós vivemos como isso, essa dominação tem sido excedida. É consequência do pecado. É consequência do pecado que às vezes muitas mulheres, no mundo de forma geral, queiram tanto algo e se veem tolhidas. Culturalmente isso tem se apresentado diversas vezes. Enquanto a vontade, ela vai, uma barreira. Isso não se dá apenas nos cargos de liderança. Isso não se dá apenas nas realidades. Isso se dá de modo geral, na vida e na experiência humana da mulher. Tudo para que nós nos lembremos dos resultados do pecado. E como esse processo de ser enganado por Satanás trouxe consequências sérias. Mas como lembramos semana passada, há um descendente desta mulher. Este descendente é Jesus, que vem para redimir, para resgatar e para trazer homem e mulher para o seu propósito original, de modo que o apóstolo Paulo irá dizer que não há homem em Deus, não há homem, mulher, judeu ou gentio. Cristo será tudo em todos. Em Cristo, todas as disparidades criadas pelo pecado, todas as realidades, isso aqui é realidade. É a realidade. Podemos modificar? Podemos como? A partir da redenção garantida por Cristo. Numa realidade onde essas consequências do pecado eram severas e extremas, onde o testemunho de uma mulher nem era considerado na lei de Moisés. A primeira testemunha de Jesus vencendo a morte foi uma mulher, Maria Madalena.
Jesus ele está dizendo: eu estou resgatando o propósito original. E embora o trabalho de Jesus continue através da igreja, nós precisamos nos esforçar para redimir as marcas que foram deixadas pelo pecado, através do sangue de Cristo, através da cruz de Cristo. E é por isso que a igreja do Nazareno, ela não apenas acredita, porque tem muito lugar que se fala, a gente acredita no ministério feminino. Ok, quantas pastoras tem na sua igreja? Nenhuma. Quantas pessoas em liderança tem na sua igreja feminina? Nenhuma. Não, a igreja do Nazareno, ela crê e ela pratica o ministério feminino. A igreja do Nazareno, quando ela surgiu oficialmente, ela existe como igreja, do ponto de vista de reunião de pessoas, desde 1895. Mas ela foi fundada em 1908. E desde que ela foi fundada lá no Texas, Pilot Point, já no ato de fundação, 20% dos ministros da igreja do Nazareno eram mulheres. Não foi pressão social. Não foi para atender o movimento. Foi pelo entendimento da palavra de Deus, que Jesus é o resgatador, é o redentor de tudo aquilo que foi prejudicado pelo pecado. E que bom que nós temos Jesus para nos ajudar a desfazer aquilo que o pecado fez. Vamos ficar de pé? Nós queremos que a nossa igreja seja um lugar seguro, um lugar redentivo e um lugar onde as mulheres elas possam exercer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Como eu disse, não é apenas um discurso, nós cremos no ministério feminino, nós cremos no pastorado feminino e eu oro a Deus para que Ele continue levantando não apenas líderes, homens, mas mulheres que possam auxiliar naquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Nós temos mulheres incríveis na nossa igreja, algumas delas estão aqui, outras não estão, mas somos agraciados por Deus em saber que esse potencial gerador, ainda que em meio ao sofrimento, ainda que em meio às dores, ainda que em meio a aflições, é uma marca da graça de Deus para a sua igreja e também para este mundo. Que vocês possam gerar, mulheres, que vocês possam serem geradoras onde vocês estiverem. Não deixem que a voz do diabo impeça, não deixem que os padrões e as imposições do mundo, das ideologias e dos pensamentos modernos ditem aquilo que só Deus pode dizer a respeito de vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrar com a oração. Vamos pedir para que, não apenas em nossa igreja, infelizmente nós temos ouvido muitas histórias e isso é triste, meus irmãos. Triste, isso é terrível. Temos ouvido histórias nos Estados Unidos, temos ouvido histórias aqui no Brasil, de igrejas que não são mais seguras para as mulheres. Se tornaram ambientes tóxicos, ambientes de abuso, não apenas abuso emocional, mas infelizmente em alguns casos de abuso físico. Isso deveria ser para a gente rasgar as nossas vestes, a gente se envergonhar do que estão fazendo com o nome do Senhor Jesus. Eu mandei um devocional esses dias sobre Barnabé. E lá no versículo 24, de Atos fala, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós precisamos, de pessoas cheias do Espírito Santo, precisamos. Precisamos de pessoas, de líderes cheios de fé, precisamos. Mas precisamos de líderes que sejam bons. Pedro advertiu aos presbíteros, não sejam dominadores, não hajam como dominadores, como detentores do rebanho de Deus. E esse tipo de cultura abusiva, meus irmãos, tem destruído não apenas mulheres, mas famílias inteiras. Famílias inteiras. Temos notícia, meus irmãos, nos Estados Unidos, de igrejas que têm acobertado casos de violência doméstica. Meus irmãos, quando vira crime, não tem oração. Quando vira crime, não tem esse negócio lá, leia
um texto bíblico e ore pelo seu marido, ore pelo seu irmão, por quem está agredindo você dentro de casa. É cadeia. E a igreja ela não pode tolerar isso. Como é que o mundo pode ter um padrão de tratar essas coisas com seriedade e a igreja fica acobertando essas coisas? Isso é obra do maligno para descredibilizar o testemunho da igreja. Mas nós queremos ser uma igreja de bondade, onde os líderes sejam, sim, cheios do Espírito Santo, onde a liderança seja, sim, cheia de fé, ousada, que vá à frente, que incentive as pessoas a buscar mais o Senhor, a estar mais presente, a entender o seu chamado, mas que faça isso sendo boa, sem ser nociva. Como é isso, pastor? Sendo como Jesus. Jesus confrontava, Jesus corrigia, Jesus apontava, Jesus dizia palavras muito duras, mas em tudo Jesus era bom. Ele era manso e humilde. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Agradecemos pela tua palavra, Deus. E nós, humildemente, Senhor, pedimos perdão pela vergonha, Deus, pelo descaso que em muitos casos a tua igreja tem tido com as mulheres, desprotegendo-as, ó Pai. No lugar onde elas deveriam encontrar conforto, refúgio, abraço, encorajamento, tem encontrado sistemas muito mais preocupados com números, com crescimento a qualquer custo. Em nome do crescimento, não podemos tratar o mal, as raízes de maldade que aparecem na igreja. Então vamos escondê-las. Vamos colocar uma pá de terra por cima. Mas infelizmente, neste mundo que está ávido, só esperando o primeiro tropeço, o primeiro erro, o primeiro vacilo da igreja, infelizmente a igreja tem errado, Pai. Livra-nos, ó Deus, livra a minha vida, Senhor, de ser alguém que incentiva qualquer tipo de acobertamento de crime dentro da igreja, entre aqueles que servem ao Senhor. Como maridos, como líderes, como homens, possamos construir uma cultura de cuidado para as mulheres, ó Pai. Ó Deus, que em meio a esse processo de redimir todas as consequências causadas pela decisão do primeiro casal, Pai, as mulheres elas possam encontrar refúgio em Ti e saber que mesmo em meio à dor que elas experimentam nesta condição humana, elas são geradoras. Elas têm potencial para trazer vida e renovo nos lugares onde elas estão postas. Em nome do Senhor Jesus, que os homens possam aprender com as mulheres, ó Deus, e que a igreja possa ser um lugar não apenas seguro, mas encorajador, desafiador, potencializador das mulheres que o Senhor trouxer, sejam elas jovens, crianças, mulheres maduras, todas elas, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você Ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz, porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus Pai. Nós dizemos juntos? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor Jesus e tenha um ótimo restante de semana.